WhatsApp 992057336. É isso aí, de volta na hora do especialista. E amanhã é o Dia das Mães, né? E nós não poderíamos deixar de falar, né, sobre as mamães. Mas antes que nós entramos aqui no assunto sobre, né, a mãe atípica, nós vamos falar também aqui, olha aí, falando em mãe atípica, sobre as meias personalizadas dos autistas. É isso mesmo, aqui em Anápolis nós temos o Wellington e ele fabrica. E você pode seguir lá nas redes sociais, WF Meias, é isso mesmo, WF Meias, e fazer o pedido das suas meias personalizadas. Então, você que queira fazer o pedido, pode fazer, atacado é varejo, fale com o Wellington nas meias, WF Meias, tá bom? Bom, chegou o Dia das Mães e hoje é dia muito importante, com muitos recados e também com muitas experiências. Prazer trazer você no programa Hamilton Spindle para nós podermos ter aqui um bate-papo do Dia das Mães e mães atípicas. Tudo bem? Bom, gente, esse Hora do Especialista aqui realmente hoje tá bem atípico, bem fora do convencional, mas a gente estava conversando quando a gente estava planejando o programa, e eu falei pro Hamilton, que tal a gente falar sobre maternidade? E infelizmente esse olhar para as mães de filho com deficiência, especialmente os autistas, ele é pouco falado. Ser mãe já não é fácil, né, gente? A gente tem muitos desafios dentro da maternidade e eu posso falar desses desafios com muitas propriedades porque eu fui mãe aos 19 anos. Então, apesar da minha pouca experiência, eu vi logo nos primeiros meses de vida que o meu bebê, o Reidner, ele não tinha um desenvolvimento típico, que tinha um atraso de desenvolvimento. E eu levei pro pediatra, naquelas consultas mensais que a gente faz, e eu falei, olha, o meu bebê, ele não consegue segurar a cabeça. Quando a gente amamenta, ele não olha no olho. Meu neném, ele não chora, ele não pede nada, ele não reclama de nada. E o médico me disse que estava tudo bem, que estava tudo certo, que não tinha problema nenhum, que aquilo ali, cada criança tem seu desenvolvimento. Mas eu tinha certeza que aqueles prejuízos, atrasos no desenvolvimento, precisava ser investigado. Então, assim eu permaneci até os 2 anos de idade do meu filho. E eu quero abrir aqui um parênteses para falar sobre a conscientização do autismo. O que é autismo e como que ele prejudica o desenvolvimento da criança. Porque foi numa tarde que eu ouvi, no dia 2 de abril de 2009, que eu ouvi falar sobre o que é autismo a primeira vez. Eu estava com a minha filha, Taime, ela estava com alguns meses no meu colo, e eu estava ali tentando fazer ela dormir, e o Reidner estava quebrando tudo na casa. Ele estava bem agitado esse dia. Eu estava assistindo um programa ao vivo, na TV aberta, e naquela época, as pessoas mandavam um e-mail para fazer perguntas, tinha 2 especialistas ali. Tinha um para falar sobre diabetes e outro para falar sobre autismo. E não tinha nenhuma pergunta para autismo, e no final do programa a apresentadora falou, olha, eu quero que o senhor fale de forma resumida o que é autismo, porque a gente não teve nenhuma pergunta para o senhor. Então foi quando ele começou a falar características como se ele estivesse descrevendo o meu filho. E naquele momento as lágrimas tomaram conta de mim, eu não conseguia falar nada, porque parece que ele estava falando exatamente aquilo que eu estava buscando há muitos anos. Então, naquele momento eu tive certeza, meu filho tinha autismo. E foi ali que meu mundo caiu na minha cabeça. Tudo que a gente planeja, porque quando a gente gera um filho, né, a gente gera também expectativas. A gente fica 9 meses planejando, né, a gente já pensa na educação desse filho. Então tem toda uma questão sociocultural ali que é gerada junto com esse ser que está por vir ao mundo. E quando essa pessoa nasce, a gente fica tomado por tantas emoções
E diz o ditado, né, que quando nasce um filho, nasce também uma mãe. E tudo que você aprendeu, né, a gente faz curso para aprender a dar banho nos bebês, a gente estuda tanta coisa para aprender a ajudar a criança a desenvolver. Então, tudo que a gente aprende sobre como cuidar de bebês cai por terra, porque o autista, ele tem uma especificidade muito diferente. Tem modo diferente de ver a vida, tem modo diferente de perceber o seu próprio corpo. Então, são características que eu só aprendi, nomenclaturas, dizeres, né? Só aprendi depois que o mundo caiu na minha cabeça. Quando o Dr. Hélio Vanderlinden escreveu num papel transtorno do espectro autista. E anos depois eu encontrei, ele também tem um filho com autismo, também é ativista na causa. E eu posso dizer com toda segurança, a fase mais delicada e mais difícil para mim foi essa fase, essa maratona, né? Até chegar no diagnóstico. Quando veio o diagnóstico, a dificuldade que nós tivemos foi entender o que é autismo. Como que isso afeta o desenvolvimento do meu filho? Então, tinha características ali que eu via e achava que era coisa dele. E estudando sobre, eu descobri que se tratava de autismo. Então, a gente sente um abandono completo. Eu me sentia uma pessoa muito, muito fora de todo o contexto social onde eu estava inserida. As pessoas não compreendiam como que a dificuldade que tinha de fazer uma criança dormir, né, de fazer meu filho dormir, afetava todo o nosso desenvolvimento também. O Hamilton, ele trabalhava com vendas e sempre trabalhou no comércio. E ele caiu muito a produtividade dele, porque a gente passava noites sem dormir. O meu filho, ele tinha um problema muito sério com terror noturno. Ele acordava no meio da noite chorando e não parava de chorar. Às vezes ele gritava, tinha crises a noite toda. E quando amanhecia, as nossas responsabilidades, nossos compromissos estavam ali, né? E a gente não tinha ninguém para poder ajudar, para auxiliar. Então foi uma fase realmente de muita adaptação, e a gente começou a buscar alternativas, e eu creio muito na intervenção divina. Eu sei que Deus, ele entrou na minha história. Nós somos cristãos, cremos na promessa, e eu recebi uma mensagem profética quando eu estava grávida do meu filho, que me dizia que essa criança, ela ia trazer o propósito da minha vida. Era através dessa dificuldade que Deus ia colocar uma direção na nossa vida. Só que eu não imaginava que seria nesse sentido. Mas quando aqueles desafios apareceram e a gente passava dias sem dormir, meu filho desregulando, o Reidney, ele tem uma estereotipia que era morder o dedo. Então, assim, quando os dentinhos dele começou a nascer, ele mordia o dedão. E o dentinho nasceu, então esse dente furava o dedinho dele. E eu lembro que ele passou muito tempo da vida, ele dormia mordendo o dedo. E aquilo me afligia demais, e eu pensei em alternativas. Deus me deu uma direção de botar qualquer coisa na boca dele. Toda vez que ele abrisse a boca para colocar o dedo para morder, para se automutilar, eu botava alguma coisa para ele morder. Então, com o tempo, ele começou a desvincular desse comportamento. E então a gente conseguiu ter uma libertação nesse sentido. E aí a gente começou a ver outras possibilidades, com a ajuda de terapeutas. Hoje o meu filho, ele tem 18 anos, e pela graça de Deus, eu digo com toda alegria, o meu filho passou por uma evolução muito grande, inesperada inclusive. Ele desenvolveu habilidades sociais, ele conseguiu a ter outras habilidades também. Na escola ele desenvolve bem. Ele hoje consegue ficar em casa, ter independência, ele me ajuda com os afazeres domésticos. Inclusive, hoje ele sabe lavar a louça, organizar a cozinha, porque quando ele era bem pequenininho, ele quebrava a casa toda, ele era bem agitado, autista severo. E eu uso esse termo porque foi esse o nome que deram quando fecharam o diagnóstico dele, porque naquela época ainda não tinha o DSM-5. Então, a nomenclatura que se usava em termo diagnóstico era autismo severo, tinha síndrome de Asperger, coisas que não se usa mais, que hoje a gente usa transtorno do espectro autista nível 1, 2 e 3, suporte. Então, eu falo essa nomenclatura porque foi o diagnóstico que ele teve naquela época. Então, meu filho, ele quebrava a casa toda, enquanto que eu precisava lavar a louça, eu fazia
várias interrupções ali para ir socorrer meu filho. Então eu tive a ideia de botar ele perto de mim, batendo panela, mexendo alguma coisa ali, para ele ficar pelo menos perto de mim. E um dia eu tive a ideia de dar um pano de prato para ele secar a louça, e foi aí que ele desenvolveu essas habilidades. E resumindo, né, eu quero dizer para você que tem um filho com autismo, não desista do teu filho. Eu digo com toda a propriedade, não é fácil. Passei dias da minha vida duvidando da capacidade do meu filho, duvidando da minha própria capacidade. Eu levei 4 anos para ensinar meu filho a tomar banho, e quando eu finalmente consegui ficar do lado de fora, apenas passando as coordenadas para ele, eu senti uma satisfação pessoal tão grande que se alguém me dissesse, você ganhou na loteria, eu não ficaria tão feliz. Porque o meu filho realmente deu um salto no desenvolvimento. Isso levou 4 anos. Nunca foi fácil. Eu já teve dias que eu desistia, que eu chorava, que eu deixava ele fazer o que ele queria ali debaixo do chuveiro, que eu passava por cima do que eu já tinha ensinado, eu mesma ia lá e fazia por ele. Mas, graças a Deus, eu consegui. E se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Você também consegue. Meu filho desenvolveu a fala, porque a gente fez muito treino com ele. Então, tudo isso foi possível com muita perseverança. Então, hoje a gente tem associação, eu recebo mães, acolho em média 2 mães por dia. A maioria delas são de diagnóstico recente, que estão todas perdidas ali, não sabe o que é autismo, não sabe o que fazer, para onde ir. Mas, ouvindo essas mães e com a minha própria experiência de vida ao longo desses 18 anos, eu tenho aprendido muito. E eu afirmo com toda certeza para você, é possível, autismo é tratável. Eles não são coitadinhos, mas também eles não são superdotados, eles não são pessoas de outra galáxia, como dizem por aí. São uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de suporte. E essa ajuda, esse suporte, vem a partir de orientação, de informação, e esse trabalho nós temos desenvolvido na associação. Quando eu digo de propósito de vida, de objetivos, né? Eu digo que foi o que Deus confiou nas nossas mãos. A partir das dificuldades que a gente vivenciou com meu filho, a gente percebeu que existiam outras pessoas à nossa volta que passam pela mesma situação, e que essas pessoas, em muitas delas, não têm as oportunidades que nós tivemos. Então, ao longo dessa caminhada, Deus colocou pessoas no nosso caminho para nos orientar, para nos instruir, para nos dar direção. Eu quero agradecer aqui o professor André, que me ensinou sobre a análise do comportamento, e pessoas que contribuíram muito para que isso fosse possível. Eu estou falando por conta de todo o nosso trajeto, foi de muito dolorido. E ainda temos muito a que conquistar, muito a que alcançar dentro do espectro autista do Reidner. Mas a gente, nesse Dia das Mães, eu quero dizer também para você que não sabe o que é autismo, que não convive com ninguém que tem autismo, que não conhece ninguém que tem autismo. Seja uma pessoa aberta para o conhecimento, aberta para o aprendizado. Seja você o apoio de alguém. Se você olhar bem, se você procurar bem, você vai encontrar alguém do seu contexto, do seu convívio, que tem essa realidade. E de repente você pode dizer, mas eu não sei, eu não sou psicóloga, eu não sou TO, não sou nada disso. De repente, se você for no centro fazer alguma compra e ligar para essa pessoa e falar, você quer que eu faça alguma coisa por você? Você quer que eu compre alguma coisa para você? Talvez isso vai salvar a vida dessa mãe. Talvez o simples fato de você oferecer um bolo, um café para essa mulher, para essa mãe, vai salvar o dia dessa mãe. Talvez o simples fato de você levar uma flor e falar assim, olha, eu não entendo muito, mas eu quero te dizer que eu te reconheço e valido todo o seu esforço enquanto mãe e vejo toda a sua luta para ser uma mãe melhor. Essa palavra de afirmação, ela tem um poder muito grande. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma atleta, ela já ia para competir, uma mulher medalhista já, campeã várias vezes, e enquanto ela estava indo, o treinador falava coisas para ela, palavras de afirmação, olha a importância das palavras. E ele dizia para ela, você é capaz, você pode, vai lá, você ganha. Gente,
essa mulher sabe do potencial que ela tem, mas olha o poder das palavras. E quanto mais ele falava, mais grande aquela mulher foi ficando e ela acabou quebrando o próprio recorde. Então, para você que não tem nenhum autista na sua família, para você que de repente tem um aluno lá na sala do seu filho que tem autismo, seja amável com essa mãe. Mande uma mensagem, um coraçãozinho e fale palavras de afirmação, não custa nada. E faz um efeito muito melhor se de repente você investisse em um presente grandioso. Então, nesse Dia das Mães, a minha fala não é técnica. A minha fala é de amor, é de aceitação, de acolhimento. O autista sofre por várias questões, mas sempre tem uma mãe que passa noites sem dormir, que passa dias sem poder lavar o cabelo, como eu tenho ouvido na associação. Tem uma mãe que não sabe o que é cuidar de si, fazer uma sobrancelha, escovar o cabelo. Ali tem mãe que passa dias tentando limpar a própria casa e não consegue, porque são autistas que exigem muito do tempo dessa mãe. E, por fim, mas não menos importante, eu quero trazer aqui dados. Apenas, isso é estatística, são dados confiáveis que diz que apenas 5% dos pais de autistas são presentes na criação dos filhos. Isso significa que a maioria delas são mães solos. E aí eu quero te dizer de uma coisa muito preocupante. Essa mãe não consegue estar no mercado de trabalho. Essa mãe diminui a renda e aumenta o gasto porque ele usa fralda por um tempo mais prolongado, usa medicação controlada, medicamento caro, terapia para autista é caro. Então tem todas essas questões ali que vai contribuindo para que essa mãe tenha 50% mais chance de morrer por qualquer tipo de doença. Ela tem mais 20% chance de desenvolver câncer. Ela tem 15% a mais chance de se envolver em acidente. Porque elas não cuidam da própria saúde, não dormem. Essas mulheres, essas mães de autistas, elas estão num constante sofrimento tão grande. E esses dados que eu estou falando para você, não tirei da minha cabeça. Esses dados existem. São estudos que comprovam tudo isso. E por fim, gente, são mulheres que estão num nível de estresse tão grande como de soldado combatendo em guerra, no cenário de guerra. Então, a minha fala nessa tarde de sábado, que antecede o Dia das Mães, é que mãe de autista precisa do seu amor, precisa do seu carinho, do seu entendimento. Saiba, quando você falar com essa mãe, você está tocando a alma de uma pessoa constantemente ferida. Isso aí, falou conosco Janaína Ataíde, mãe atípica, mãe do Heider, com a convivência de 18 anos de experiência, né, com o Heider. Eu quero aqui agradecer, né, a sua participação, que com certeza trouxe aí orientação, né, a todos que estão nos ouvindo, né, e com certeza também nas redes sociais, né. Aí a Ivaneide, que está na audiência, também a Cirlei, o Kleber, o Henrique, também a Aninha, o Igor, né, o missionário Igor Matos, também o cantor Jason, a Luciana, né, também o Felipe Mota, o psicólogo que está na audiência, o Maurício, a Adriana Souza, né, o Misael que está na audiência, o Daniel, também o David que está na audiência, olha, tem um perfil aqui diferente, Brinjela, né? Brinjela da audiência, também a Keira, a Nara, o doutor Josué, que tá fez aniversário ontem, um grande abraço, meu amigo, Deus te abençoe. Também, né, quero aqui felicitar aqui, né, o Dia das Mães, a doutora Amanda, né? Isso. Que foi maravilhosa, uma grande parceira, o Fernando, né, a Noemia que tá na audiência, a Maura, a Bia, a Ana Marques e também a Cíntia e a todos os ouvintes, que Deus abençoe. Então, fica aí essa fala de esperanças para as mães atípicas, para todas as mães, mas para as mães, em especial as mães atípicas, não é verdade? É isso aí, vamos de música, Israel. Vamos botar uma música pra gente animar, porque na verdade eu quero sensibilizar as pessoas, mas esse tema não é um tema triste, é um tema importante, e às vezes a gente tem que colocar o elefante na sala, às vezes a gente tem que tocar o dedo na ferida e falar para as pessoas sem vitimizar. É isso aí, ó, o Kleber que tá na audiência e a Cirlei que tá falando bem aqui, ó, parabéns
pais maravilhosos. Um forte abraço. Obrigada. Porque às vezes existem dois extremos. Antigamente os autistas, ao longo da história, eles eram imundos, eles não tinham direito de viver na sociedade. Aí chegou um tempo que a coisa virou. E aí falaram, nossa, eles são iluminados, eles são inteligentíssimos. E aí romantizaram o autismo. Ser de luz. E hoje ainda se usa muito, mas você é uma mãe iluminada. Gente, não é mãe privilegiada, não é mãe iluminada, mas também a gente precisa olhar essa questão do sofrimento. Tudo na vida, gente, é equilíbrio. Não é nem tudo e nem nada. Então, o que a gente precisa? Validar o sofrimento dessas mães, acolher, amar e abraçar. Porque essas mulheres, se ser mãe já não é fácil, mãe de autista. Isso, pode ser. Bota o moinho do autismo, é melhor. E aí, o que acontece? A gente precisa ter equilíbrio e olhar para as pessoas e tocar a alma dessas mulheres. Eu estou falando porque eu atendo, em média, 2 mães por dia. E o que eu ouço dessas mães é muito sofrimento. Tem mãe que chega lá, ela começa a falar e já começa a chorar. Então, eu carrego sempre um estojinho cheio de lenço, porque essas mulheres, elas sofrem não por conta do autismo, por conta da dificuldade que elas enfrentam na sociedade, preconceito dentro da família, na igreja, no trabalho. Então, nesse Dia das Mães, sejam amorosas com as mães de autista ou de pessoa que tenha algum filho com deficiência. É isso aí, então vamos ouvir o hino do autista. O senhor ficou até meio triste, o senhor chegou aqui numa voz baixa, assim, fica calmo. O tema é sensível, mas é necessário. É isso aí, um abraço para Ana Carol, que está na audiência também, olha o Gleidson, que é também um conselheiro da Infância e Juventude, e o professor de Jales também, que está na audiência. Vamos lá com o hino do autista, do nosso saudoso amigo Ronaldo Cruz. Me dê a sua mão, convide seus amigos e chame os seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos na realidade que alguns insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites com o amor de nossos pais. Nossa bandeira é azul e pede mais direito aos autistas. Fora o preconceito egoísta, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Venha que segure a minha mão. De coração. Oh, oh, oh. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos na realidade que muitos insistem em não ver. Somos diferentes,
diferentes, porém somos legais. Superamos os limites e com amor podemos mais. Nossa bandeira é azul, pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas. Junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, pede esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Junte-se a nós nessa canção. Oh, yeah. De coração. Oh. É isso aí, de volta.